Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a palavra Efésios capítulo 6, versículo de 10 até o 20, que é a armadura do cristão. Todos os dias, a partir desse momento, se você já reza, tranquilo. Mas se você não reza essa palavra, comece a rezar a partir de hoje. Efésios capítulo 6, de 10 a 20. E o tema do grupo de oração Rafael é: revista-se da armadura de Deus para vencermos o inimigo. Vamos lá? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Vamos lá? Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. As vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual e prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta palavra, ela tem que ser rezada junto com o Pai Nosso, junto com a Ave Maria. Hoje alguém chegou para mim, para a pessoa que atendia na casa de Maria: eu quero uma oração, eu sou fazendeira. Ela disse, né? Eu quero uma oração forte, porque está dando uns problemas na minha fazenda. Eu falei: você quer uma oração forte? Sim, a oração do Pai Nosso. Se você, meu irmão, minha irmã, quer se revestir da armadura de Deus para vencer ao inimigo, no final da oração do Pai Nosso, nós rezamos assim: livrai-nos do mal. Vamos lá? Livrai-nos, mais forte, livrai-nos do mal. Então, irmãos, a palavra vem falar para nós revestir, porque não é contra pessoas que nós temos que lutar, não é contra aquela pessoa que está tirando você do sério que você tem que lutar, mas contra uma força do demônio. Nós vamos falar aqui também, porque veio no núcleo, um sentimento de batalha espiritual. Nós vamos saber o que é uma batalha espiritual. E ele diz também, nesse sentimento,
que o núcleo rezou, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, e sim contra os espíritos malignos. O demônio, ele veio colocar um contra o outro. Ele veio colocar eu contra a Dora contra mim. Por isso nós temos que tomar cuidado. Que espírito naquele momento está acontecendo ali? Olha só, a luta, vem muito forte isso no núcleo. A luta não é contra homens, contra as mulheres, contra filho, contra marido, contra esposa, contra pai, contra mãe, contra carne de sangue, e sim contra espíritos malignos. E a visualização, uma espada flamejante e uma figura semelhante ao homem. Nós ouvimos nessa oração, poderíamos dizer que nós acabamos de meditar, as peças para poder vencer ao inimigo. A primeira peça está lá no versículo 14. O cinturão da verdade. Quando você olha um policial, um agente da justiça, ele está sempre com um cinturão. Aquele cinturão é para a farda que ele está usando, ela não cair. E aí às vezes tem uma arma para poder se proteger contra o inimigo. E aqui, o cinturão representa a firmeza, a honestidade, e viver sem hipocrisia, alinhado com a palavra de Deus. Então o cinturão, a couraça da justiça, lá no versículo 14, protege o coração e a moral, vivendo de forma correta, segundo os padrões divinos. Qual é a couraça da justiça? Calçados de preparação do Evangelho da Paz. Volto ao militar, ao policial, eles usam um coturno. Um coturno, né? Você já viu um policial fardado? Ele usa um coturno para quê? Para se proteger. Tipo uma bota, né? Uma botina. Então, calçados de prontidão, lá no versículo, significa estar pronto para anunciar a paz de Cristo e é firme na caminhada cristã. Calçados de preparação é você estar firme, é você andar na presença de Deus, é você não ter aquela tentação de não querer ir na missa. Vou voltar novamente lá no atendimento de hoje. Nós atendemos uma pessoa depressiva, uma depressão muito forte, e que ela tem que andar 24 horas com a mãe. Não podemos atendê-la sozinha. Não podemos atender a mãe e deixar, tem que estar sempre junto. Eu falei com ela assim, vai na igreja, é um tipo de enfermidade, um tipo de depressão que não gosta de estar perto de muitas pessoas. Eu falei, mas procura uma igreja durante a semana. E aí hoje ela veio, perguntei, claro, junto com a mãe, você foi? Não. E eu falei, eu senti a necessidade de falar para ela que quem ia curar a couraça da justiça, o calçado prontidão, era Jesus. Eu falei com a mãe assim, procura lá na sua comunidade o ministro da Eucaristia e fala com ele da enfermidade dela e peça que o padre vá lá visitar, unção dos enfermos,
confissão, já que ainda eu usei essa palavra, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se eu não vou até Jesus, Jesus vem até mim. E eu dizia, é Jesus, eu e a pessoa que estava atendendo, é só Jesus que vai te curar. Continue o tratamento, não pare o tratamento. Isso é o calçado da preparação do Evangelho, né? O escudo da fé protege contra os dardos inflamados do maligno, tentativa de destruição do inimigo. O que é? É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Este escudo, você vai ver, vamos voltar lá na polícia, eles vão invadir um lugar, eles vão com aquele escudo, tudo juntinho, se jogar uma pedra, acerta no escudo. E qual é o escudo para nós nos protegermos do inimigo? Para podermos vencer o inimigo? É o Espírito Santo de Deus. É o quê? É o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, é o Espírito Santo. Acorda pela manhã e diga: vem, Espírito Santo de Deus, venha me proteger. Outro, o capacete da salvação, lá no versículo 17, protege a mente, trazendo confiança, trazendo proteção contra os maus pensamentos. Poderíamos colocar aqui o capacete da salvação? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Também a nossa oração. E a última, a sexta peça da armadura de Deus, a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, usada para defender o ataque espiritual. Você viu, na primeira semana da Quaresma, Jesus foi tentado pelo demônio. E ele usou o quê? Ele usou da palavra de Deus. O demônio também, meus irmãos, minhas irmãs, conhece a palavra. Mas Jesus, diante daqueles 3 ataques, ele se defendeu. Então a palavra de Deus, usada para defesa e ataque espiritual. Quando nós fizemos um encontro de pregador lá até o meu padrinho estava junto, Clério, a Neia também, em 1993, a Vitorinha Bertolo, ela dizia assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Anota aí, lembra aí, grava isso na sua mente. Este livro, repete comigo, a palavra de Deus, este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um outro problema que veio para o núcleo é a batalha espiritual. Muitas vezes é na segunda-feira, a pessoa não tem vontade de levantar da sua cama. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual! Hoje eu não vou no grupo de oração, não. Batalha espiritual! Está certinho para confessar e não confessa. Batalha espiritual, você está prontinha para vir na missa, colocou lá o perfume, o Animalis é um perfume cheiroso, cheirosa, e de uma hora para outra começa uma confusão.
não vou. Já aconteceu isso com vocês? As irmãs querem. 3:30 da manhã hoje eu acordei, esses dias. É uma batalha espiritual. As irmãs Kelly e o Frei Gilson. É uma luta, né? É uma luta contra o sono. O que é batalha espiritual, eu disse? Primeiro, precisamos reconhecer o inimigo, discernir se a situação é uma batalha espiritual ou uma questão puramente natural. Entendeu? É uma batalha espiritual, é uma questão puramente natural. Nós não podemos colocar força no inimigo também não. Tudo é demônio. Não é que ele é gente boa. Então nós precisamos, se você reconhece que aquela situação que você está vivendo é uma batalha espiritual, não faça como Eva. Não dialogue com a serpente. Você lembra da Aida? Você lembra? Vamos lá? Atenção, forte, vai lá. Atenção, interesse, desejo e ação. Lembra, meus irmãos, as situações que você está vivendo. Segundo, submissão a Deus. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Irmãos, irmãs, ele anda em redor de você, ele não entra em você. Ele não entra em mim. Eu que dou abertura para ele entrar. Através de alguma fraqueza, através de algum pecado. Olha, faz isso aqui, ó. Aqui é o Eudes, aqui é você. Ele anda assim, ó. Ele vai colocando situações para começar um barraco, uma briga, uma confusão. Então, não dialogar com a serpente, vosso adversário, anda em redor de vós. Viver, ser submisso a Deus, viver de forma consistente com fé, fortalecendo a sua vida espiritual através dos sacramentos, através da adoração, através da oração. Ter intimidade da Bíblia. Às vezes as pessoas assistem vários capítulos de novela, mas não vê nenhum versículo da palavra de Deus. A palavra de Deus, às vezes, ela está assim, ó, aberta no Salmo 22. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uso da armadura, revista-se da armadura de Deus. O Cristo é a nossa força no combate espiritual. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Vamos lá. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. A Eucaristia é a expressão maior desse revestir-se em Cristo. Principalmente nos domingos.
principalmente nos domingos, nas festas, principalmente se for possível, nesse tempo que nós estamos vivendo, na Quaresma. Não perca, meus irmãos, minhas irmãs, para você usar, se revestir desta armadura, nós precisamos estar consciente, constante. A Eucaristia é o maior revestimento. Nós precisamos estar consciente de que o inimigo de Deus existe e age. Precisamos ler esta palavra, meus irmãos, minhas irmãs, rezar com essa palavra e diante de alguma situação que você está vivendo. Olha se realmente não tem. Não é contra pessoas, não é contra armas, não é contra homens. E quais são as armas espirituais? Confissão. Eu sou muito amigo, vou falar a verdade com vocês, eu não tenho muita amizade com o padre não. Não é que eu não gosto deles, não quer dizer isso, mas não sou íntimo. E o padre Irineu, sou íntimo, sou amigo dele. Nós vamos sempre no presídio. Entenda essa palavra. Não estou dizendo que eu não goste, eu não sou próximo, não tenho intimidade, mas com o padre Irineu eu tenho intimidade. E eu fui confessar na primeira sexta-feira do mês. Quem estava lá? O padre Irineu, né? Nós fomos juntos também. Ainda falei com você, meu Deus, o padre Irineu. Aí eu pensei, eu vou omitir alguma coisa. Pensei, né? Mas na hora eu falei tudo. Contei tudo. E no final ele se levantou, ele disse assim, Eudes, você sabe que eu rezo por você, né? Sei, padre, que bom, então reza por mim também. Ele me levantou e me deu um abraço. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu saí de lá maravilhado, eu me revesti com a confissão frequente, a adoração, a Eucaristia, o rosário. Novamente eu falo para vocês, o Frei Gilson, as irmãs Kellys. Eu não consigo acordar de madrugada, mas a internet está lá, pode apertar lá. O rosário, a leitura da palavra de Deus, a Bíblia, o jejum, as orações de libertação. O terço da libertação, o terço da misericórdia. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. E para finalizar, dicas para a luta espiritual. Como diz o nosso tema de hoje, revista-se da armadura de Deus para você vencer o inimigo. Dica para você vencer essa luta espiritual, esse desânimo. Viver na verdade. Fugir do pecado mortal, da mentira, buscando a confissão. Oração e vigilância, rezar o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso. Você quer uma oração poderosa? É a oração do Pai Nosso. Rezar de manhã, rezar à tarde, rezar quando você está dentro do ônibus, rezar quando você está dentro do carro, rezar na porta do banco, se você está lá esperando dentro do banco. Na confissão, Pai Nosso que estás no céu. As orações para você, as dicas nessa luta espiritual. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, salve Rainha. E manter em oração constante. A própria palavra disse: orai em todas as circunstâncias e preparar as brechas. Reparar as brechas, fechar as portas ao inimigo. Como? Quais são as portas? A falta de perdão, vícios, ira, humildade, reconhecer a fraqueza humana e confiar totalmente na palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus nos fala hoje, também, enquanto estava preparando essa pregação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio tentação alguma que ultrapasses a força humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportar e sair dela.